Online já. Um minutinho para convidar o pessoal para estar conosco aí. Boa noite a todos que forem entrando. Sejam bem-vindos. Sejam todos bem-vindos, quem está chegando. Já vamos começar já, só compartilhar aqui. E a gente já começa já. Sejam bem-vindos, vocês que estão chegando. Só compartilhando aqui, mais um minutinho e nós já começamos já. Boa noite, Marta. Boa noite, Josi. Hoje, como eu falei no domingo, hoje, o versículo de hoje é bênção na vida da gente, né? Assim, eu falei no domingo, quarta-feira, nós vamos falar sobre um assunto que é bênção. E aí, abençoando a vida da gente, né? E hoje vamos lá, vamos começar. Vamos começar aqui. Salmo 119, versículo 67, que nos diz o seguinte. Nova tradução na linguagem de hoje. Antes de me castigares, eu andava errado, mas agora eu obedeço a tua palavra. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, queremos erguer a nossa oração à tua presença, te agradecendo por tudo que tu tem feito em nossas vidas. Faz de nós verdadeiros adoradores, que nós possamos, Senhor, andar nos teus caminhos todos os dias, fazer a tua vontade, e que nós realmente possamos entender, Senhor, que as aflições que sobrevêm sobre a nossa vida é para o nosso bem, para que nós possamos crescer cada vez mais na tua palavra, e tudo que está acontecendo no nosso viver tem um propósito divino, para que assim nós possamos crescer mais e mais na tua presença. Obrigado por tudo, eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Na NBV diz para nós assim: antes de ser castigado eu andava pelos próprios caminhos errados, mas agora eu obedeço a tua palavra. Na Almeida Revista Atualizada e na Nova Almeida Atualizada diz: antes de ser afligido andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. A versão fácil de ler: antes de sofrer eu vivia em pecado, mas agora eu obedeço a tua palavra. Nova tradução Nova versão transformadora. Antes de me disciplinares, eu vivia desviado, mas agora, porém, eu sigo a palavra de perto. Nova versão internacional. Antes de ser castigado, eu andava desviado, agora eu obedeço a tua palavra. O livro lá de Portugal diz para nós: agora ensina-me a juizar corretamente e dá-me a verdadeira sabedoria, pois eu creio nos teus mandamentos. Almeida 21, antes de ser castigado eu me desviava, mas agora eu obedeço a tua palavra. Boa noite, Léo, seja bem-vindo. Na Almeida Revista e Corrigida, antes de ser afligido eu andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. E na mais perto da tradução do original está a tradução brasileira, que diz para nós assim: antes de ser afligido eu me extraviei, mas agora eu observo a tua palavra. A Josinho acho que vai botar aí para nós o original. A Josi consegue colocar para nós, hein? Que aí fala como é que é a palavra original, como é que ela se fala e a tradução. Aí vai mostrando tudo. A mãe já entrou também. Seja bem-vinda, mãe. E quem faz, a Josi botou ali, quem quiser depois dar uma olhada, tá ali a palavra, como é que ela é escrita no original, né? Então, assim, o salmista certamente ele tem uma opinião diferente das pessoas de hoje em dia, né? Se nós olharmos
de uma forma mais cuidadosa, seja em qualquer idade ou qualquer religião, esse versículo ele não traz agrado para nós, porque é completamente ao contrário, né? Ele diz assim, o salmista, né? Antes de sofrer eu andava errado, mas agora eu ando na tua palavra. Se nós olharmos para o nosso modo de agir, o nosso modo de pensar, o nosso jeito de falar seria assim: antes de sofrer eu cumpri a tua palavra. É isso que a gente pensa, né? Antes de eu estar em sofrimento eu cumpri a tua palavra, mas agora eu não estou conseguindo mais cumprir a tua palavra porque as coisas estão me preocupando. Eu não estou conseguindo andar mais de acordo com a verdade, eu não estou conseguindo mais fazer a tua vontade. Eu estou preocupado, eu não estou conseguindo mais andar nos teus caminhos. As coisas estão dando errado no meu viver. Como é que eu posso ser cristão se as coisas estão dando errado? Sabe? E desde sempre, eu sempre falei para todo mundo que o meu desejo era, eu vejo nos adesivos dos carros, as pessoas colocarem lá, Deus é fiel, Deus que me deu, as pessoas botam isso nos carros. E eu sempre disse que a minha vontade era colocar o versículo 71 do Salmo 119, né, que nós vamos estudar daqui uns 4 dias, 5 dias, né? 4 ou 5 quartas-feiras, que fala a respeito disso, né? Foi-me bom ter sido castigado, foi-me bom ter sido afligido, foi-me bom ter sofrido. E esse versículo aqui, ele entra na mesma situação. Antes de sofrer eu andava errado. O salmista está dizendo que enquanto ele estava vivendo bem, enquanto ele estava vivendo as coisas de acordo com o bem humano, o bem temporal, ele andava errado, ele fazia as coisas erradas. Mas no momento em que ele foi afligido por Deus, no momento que ele foi que Deus colocou na vida dele empecilhos, colocou dificuldade na vida dele, ele começou a andar de uma forma diferente. Aí o início do versículo diz assim: antes de ser afligido, muitos são humilhados sobre a aflição, e por essa aflição eles são ensinados a reconhecer que devem ser humilhados diante de Deus. A palavra nos diz lá em Mateus, quando nós estudamos o Sermão do Monte, que diz: bem-aventurados são aqueles que são os humildes. Humilde não é que nós somos pobres coitados. Humilde não é que nós somos necessitados ou que nós precisamos de alguma coisa para fazer. Mas a única coisa que nós necessitamos realmente é da palavra de Deus. A única coisa que nós necessitamos realmente é viver diante da palavra de Deus. Então, o salmista reconhece aqui que as aflições trouxeram ele para perto de Deus. E hoje em dia, no momento em que nós achamos, eu falei um pouco no domingo a respeito disso, no momento em que nós somos confrontados, no momento em que as pessoas dizem que nós estamos andando de uma forma que não é o correto de nós andar, ao invés de nós querermos acertar a nossa forma de vida, nós queremos nos afastar do lugar da onde nós estamos. Essa é a realidade. Então, se a igreja está dizendo que eu estou errado, e o que nós estamos vendo hoje mesmo eu estava vendo que o padre Fábio de Mello, é esse o nome dele, né? O padre Bombadão lá, o bonitão aí, que é ele, né? O Marcelo Rossi hoje em dia está assim também, mas... Não, é o Fábio de Mello. Ele colocou que hoje a religião ela está mais preocupada em julgar do que em amar, porque Jesus Cristo nunca julgou, Jesus Cristo sempre amou. Nós falamos isso até no domingo, nós comentamos a respeito disso, que nós não devemos estar preocupados em julgar as pessoas, nós temos que estar preocupados em falar a respeito da palavra de Deus para as pessoas e deixar que Deus faça parte dele, e assim eles coloquem. O problema é quando nós começamos a baratear a fé. O problema é quando nós começamos a dizer para as pessoas que elas têm o direito, elas são livres para fazer o que elas quiserem, que elas têm liberdade, que a palavra de Deus diz para nós que conheceis a verdade e a verdade vos libertará.
E as pessoas acham que essa liberdade a qual a palavra de Deus fala é que nós temos o direito de fazer qualquer coisa. É aquilo que nós falamos a respeito das minorias, que hoje lutam por direitos. E eu acho certo que as minorias têm os seus direitos de viver. O problema é quando a gente querer colocar os direitos das minorias sobre as maiorias. Tentar abafar as maiorias, com as minorias tentar abafar a voz da maioria. Isso não tem como ser. Nós temos que ser todos iguais perante Deus. O problema é que quando nós queremos essa liberdade a qual nós estamos falando, nós começamos a lutar por uma liberdade. Na realidade não é uma liberdade, mas é uma libertinagem. Nós queremos encher a nossa vida na realidade nós queremos fazer o que nós quisermos. Antigamente a gente tinha um ditado que a gente dizia assim: eu vou para onde o meu nariz aponta, eu faço o que eu quero, eu sou dono de mim. E isso é uma realidade do mundo. Só que no momento em que nós vivemos a cristandade, no momento em que nós assumimos Cristo como nosso único e suficiente Salvador, a palavra que está escrita em Gálatas tem que ser uma realidade na vida da gente. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E no momento em que Cristo vive em mim, eu não tenho mais o direito de querer fazer o que eu quero, porque eu tenho o dever de fazer as coisas de Cristo. Eu tenho o dever de fazer as coisas que Deus quer que eu faça. Eu já não sou livre, eu me transformei num servo de Deus. Só que o cristão, ele quer ser cristão e quer ser livre, porque a palavra me liberta. A palavra me liberta de mim. É isso que a palavra de Deus diz para nós. Conhece a verdade, que a verdade vai te libertar. Ou seja, tu não vai ser mais escravo do pecado, tu não vai ser mais escravo do egocentrismo, tu não vai ser escravo mais da idomia, tu não vai ser escravo das coisas que são para ti. Tu vai ser escravo de coisas maiores, tu vai andar de acordo com a vontade de Deus, tu vai fazer. Então nós não vamos mais nos apoderar de coisas nossas. E o problema é que enquanto nós não somos afligidos, nós não conseguimos entender isso. Por quê? Porque nós nos achamos que somos autossuficientes. E quando a palavra de Deus diz para nós que bem-aventurados são aqueles que são humildes de coração, ou aqueles que são pobres de espírito, é isso que a palavra diz para nós. E ser pobre de espírito é reconhecer que sozinho nós não conseguiremos chegar em lugar nenhum. Nós só conseguiremos chegar a algum lugar no momento em que nós andarmos de acordo com a vontade de Deus. A palavra hebraica que fala aqui nesse texto, no sentido geral de ser afligida, ela se reflete a todos os tipos de julgamento. Então, quando ela está falando isso, se nós tivermos a liberdade, nós jamais conseguiremos chegar à salvação. Enquanto nós vivermos aquilo que nós queremos viver, nós não temos condição de ser salvos, porque nós não somos salvos por nós mesmos. Se Cristo veio ao mundo porque a lei não conseguiu salvar ninguém, não é que a lei não conseguiu salvar ninguém, mas a lei ela veio para mostrar o nosso pecado e nós começamos a fazer as coisas erradas e nós não conseguimos alcançar a salvação de forma alguma. Por isso Cristo teve que vir a esse mundo e assumir o nosso papel, assumir o nosso lugar para conseguir pagar os pecados. Só que assim como ele assumiu o meu lugar lá na cruz do Calvário para os pecados, se eu continuar querendo viver a minha vida, eu não vou alcançar a salvação. Eu tenho que parar de viver a minha vida a qual está condenada e viver a vida de Cristo a qual me deu a salvação. É isso que o salmista está querendo dizer para nós. Se nós vivermos de uma forma livre, nós não vamos conseguir nos tornar sérios e nem fiéis à palavra de Deus. Nós não vamos conseguir a aflição que nos traz para uma santificação, é a aflição que nos traz grande bênção na vida da gente. Por isso que o salmista diz aqui
que enquanto eu não tive aflição, enquanto eu não tive problema na minha vida, eu andava errado. Mas no momento em que as aflições sobrevieram sobre mim, eu comecei a buscar mais perto de Deus. Eu comecei a reconhecer Deus como o meu único e suficiente Salvador. Boa noite, Oceane, seja bem-vindo. No momento em que eu não estou exercendo a palavra de Deus e não estou sendo afligido, eu não consigo andar em santificação. A maldição está sobre mim. Porque, como eu falei, eu só consigo ser salvo no momento em que eu assumo o papel de Cristo, no momento em que eu tomo posse. E isso eu acho real, que nós temos que tomar posse do jugo de Cristo. Nós temos que tomar posse da vontade de Deus, para que assim eu possa fazer a vontade de Deus. Eu não tenho que tomar posse das bênçãos, como nós vemos em igrejas hoje pregando, toma posse da bênção. Não, mas eu tenho que tomar posse dos deveres, eu tenho que tomar posse das coisas de Deus e andar de acordo com a vontade de Deus. Aí, como eu falei a respeito do padre Marcelo, o padre Fábio de Mello, que falou a respeito de nós não julgar as pessoas, e realmente nós não podemos julgar as pessoas, mas nós não podemos dar liberdade, não é dar liberdade, nós não podemos incentivar as pessoas a viver dentro de uma liberdade que se transforma em libertinagem. Nós temos que dizer para as pessoas e continuar falando que o pecado é pecado. Eu não posso condenar ninguém, dizer que a pessoa está errada e assim ela está indo para o inferno por causa do erro dela, mas eu tenho que falar contra o pecado, eu tenho que pregar contra o pecado. Não era isso que Cristo fazia? Não era isso que João o Batista fazia? Não é isso que João o Evangelista fazia? Não é isso que Paulo, Pedro, e Tiago e todos os outros faziam? Falar a respeito do pecado, falar contra o pecado, não contra o pecador, mas contra o pecado. A ponto que uma das que eles defendem, que nós não devemos julgar, como está escrito em Mateus 7,1, que não julgueis para não ser julgados. E aí as pessoas usam o caso da mulher adúltera, que ela estava sendo, que o pessoal ficou em volta dela para jogar pedra nela, e Jesus Cristo vai lá e se abaixa do lado dela e começa a escrever na terra. E ele levanta e diz para as pessoas: aquele que não tem pecado, jogue a primeira pedra. E a palavra diz para nós que um por um, dos mais velhos até os mais novos, começaram a virar as costas e sair, porque olharam para dentro de si e reconheceram o pecado e sabiam que eles não tinham condição de jogar a pedra nela. E aí Cristo olha para ela e diz assim: onde estão teus acusadores, mulher? Aí ela disse: não, eles foram todos embora. E aí Cristo não diz para ela: vai, continua a tua vida. Não, Cristo diz assim como eles não te acusaram, eu não te acuso, mas vai e não peques mais. É isso que nós temos que falar para as pessoas. Nós temos que falar para as pessoas que elas não podem viver em pecado. Se elas estão vivendo em pecado, eu não tenho o direito de julgá-las, como Cristo não as julgou. Ao contrário, quando ele diz na palavra, ele diz assim: se há alguém aqui sem pecado que joga a primeira pedra, ele não tinha pecado, ele podia jogar a pedra nela, e ele assim não fez, porque não era o papel dele no momento em julgar aquela pessoa, e não é o nosso papel julgar ninguém, mas é o nosso papel chamar a atenção da pessoa para que essa pessoa não peque mais. Então jamais eu posso dizer para uma pessoa que não te preocupe porque Deus é bom, não te preocupa porque Deus é passional, não te preocupe porque Deus não vai te condenar. Ele vai condenar sim. Se nós continuarmos no pecado, aonde nós estamos chegando é para o inferno, nós estamos indo para o inferno, e nós não estamos preocupados. Eu não estou preocupado que a pessoa vá passar, sério gente, sério, se a pessoa, eu não estou preocupado em tirar a pessoa do inferno porque ela vai sofrer.
Eu estou preocupado que a pessoa ela está saindo de perto de Deus. Não é o pecado o maior, não é o inferno a pior condenação que existe. A pior condenação que existe é estar afastado de Deus. É isso que nós temos que entender. A nossa tristeza não é ir para o inferno, mas é estar afastado de Deus. E as pessoas têm medo de ir para o inferno. Ao invés de temer, a palavra de Deus diz para nós que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor, ele não está dizendo que nós temos que ter medo de Deus, mas nós temos que ter horror, a possibilidade de nos afastar de Deus. É isso que eu vejo que quando Cristo sofre na cruz do Calvário, quando ele grita e diz: Senhor, por que tu me abandonou? Esse foi a pior situação da vida de Cristo aqui na face da terra, quando Deus virou as costas para ele, porque o pecado estava sobre ele. E nós estamos preocupados em não ir para o inferno, ao invés de nós estarmos preocupados em estarmos afastados de Deus. Mas sabe por que nós não nos preocupamos de estar afastados de Deus? Porque nós já estamos afastados de Deus. Nós não estamos nem preocupados com Deus. Nós queremos viver a nossa vida do jeito que nós queremos. Aí por isso que o salmista diz assim: enquanto eu não fui afligido, eu me extraviei. Enquanto eu não fui afligido, eu estive longe, eu estive em pecado. Por quê? Porque a aflição é que me traz para perto de Deus. Por isso nós devemos agradecer a Deus pelas coisas que estão acontecendo na vida da gente. Tem o trecho da pregação do Paul Washer que ele fala sobre Deus não ser um pai irresponsável. É uma coisa que vem muito na minha cabeça, assim, diversas vezes eu penso, eu oro para Deus e eu falo, eu prefiro muito mais ser castigada por ti aqui na terra e conhecer os meus pecados, que às vezes eu não sei que eu tenho, do que vou usar o termo do Iago, anestesiada, sabe? Eu até anotei aqui, eu fico durante o culto fazendo a anotação da pregação, e daí num trecho eu anotei Hebreus 12, do 6 e o 7, né? Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Então ele castiga todo filho a quem ele aceita. Então se a gente não é castigado por Deus quando a gente peca, não digo todas as vezes, mas se a gente consegue pecar diariamente, vez após vez, os mesmos pecados, sem ser castigado, a probabilidade de ele não ter nos aceitado como filhos dele é muito grande. Aí tu falou sobre a gente não tem medo de se afastar de Deus porque a gente já está longe de Deus. Essa é a maior realidade que tem. Se tu consegue passar os teus dias sem ser afligido por Deus, sem poder dizer isso que o salmista fala sobre antes de ser afligido eu andava errado, agradecer por essa aflição, existe uma grande probabilidade de que Deus ainda não te aceitou como filho. E isso é preocupante. Isso é mais preocupante do que ser castigado. A Josi botou aqui, ó, é como viver buscando não errar, sendo que deveríamos buscar acertar. É exatamente isso, gente. Vivemos fugindo do inferno e não correndo para Deus. Quem botou isso? A Josi. A Josi? Que tá, eu vi só a primeira parte. Exatamente isso, a nossa vida é... A palavra de Deus diz ali, como a Cássia leu em Hebreus, dizendo que Deus castiga todos os filhos. Ele castiga aquele que ama, sabe? É o que eu digo, eu canso de falar aqui, os pais que não fazem nada pelos filhos, eles não amam os filhos. Os pais que não corrigem os filhos, eles não amam os filhos. Os pais que dão tudo para os filhos, eles não amam os filhos. Nós vimos isso quando Satanás estava no pináculo do templo, tentando a Cristo, dizendo para Cristo que daria tudo para ele. Sabe, Deus nunca prometeu, a palavra de Deus diz para nós, a grande promessa da palavra de Deus diz para nós que no mundo tereis aflições. As aflições é que nos achegam da palavra de Deus, nos achegam para perto de Deus. E aí quando ele fala, né, ele diz, a primeira parte do versículo ele fala, antes de ser afligido, a segunda parte diz assim, eu me extraviei. Esse eu me extraviei, ele está dizendo que
Eu andei vagueando no mundo, eu andei errado, eu andei fora do que era correto. Eu estava fazendo o que era errado, eu estava transgredindo as coisas de Deus. Eu estava andando de uma forma que eu esqueci os meus deveres em prol daqueles meus direitos, sabe? Eu acho muito engraçado que eu vejo os trabalhadores, eles estão trabalhando na empresa e eles só estão pensando, porque quando eu sair da empresa eu vou colocar a empresa como é que é? Na justiça. Eu vou botar a empresa na justiça porque eu quero os meus direitos. Aí nós vemos, o meu pai dizia isso, que tinha, o salário mínimo é baixo, né? Todo mundo reclama que o salário mínimo é baixo, mas aí o pai dizia assim, tem muita gente que trabalha que não merece receber o salário mínimo, porque ela não faz por merecer, mas nós queremos só os nossos direitos, nós não pensamos os nossos deveres. E é isso que nós vemos hoje, nos dias de hoje. Pessoas preocupadas em querer os direitos, pessoas preocupadas. Cristo morreu na cruz, Cristo me amou de tal maneira que morreu na cruz para me dar salvação. Então eu posso viver à vontade, eu posso fazer o que quiser, Cristo já pagou o preço. Só que ele não. Aí eles usam a palavra de Deus, como nós falamos no domingo, que sobre a pregação do Paul Washer, né? Que ele diz, o problema é que nós somos anestesiados de uma forma que quando nós vamos para a praça pregar o evangelho e nós pegamos as pessoas pelas mãos e dizemos para ela, aceita Jesus Cristo para ser salva, e a pessoa, nós fizemos uma oração, aí a pessoa repete agora humildemente resolvo aceitar Cristo como meu único e suficiente Salvador, está salvo. E isso é uma ilusão, isso é um anestésico que a gente coloca para a pessoa ir para o inferno, porque a pessoa acha que está salva e vive uma vida dissoluta, vive uma vida completamente errônea, porque ela acha que é salvo, daí cai no hipercalvinismo, que uma vez salvo, sempre salvo, e eu não vou perder a salvação, e eu estou tranquilo com isso, e não existe nada nesse mundo que eu faça que me faça perder a salvação, porque Deus me amou de uma maneira tão grande que eu não tenho como perder a salvação. Isso nós já caímos para o universalismo, é uma outra vertente completamente herética, equivocada e mentirosa. Herética, quer dizer, o cara, isso leva para o inferno. Porque a palavra de Deus diz para nós que nós vamos ser julgados e todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Todos nós compareceremos lá. Existe o julgamento. E esse julgamento existe os bodes e as ovelhas. E eles vão ser separados. E os bodes serão jogados no lago de fogo e enxofre, junto com Satanás. Mas isso não é o pior. O pior foi o que aconteceu com Satanás, foi quando ele foi expulso do céu, do lado de Deus, não é ele ir para o inferno. Entende? O problema é que nós damos tanto valor, nós damos tanto poder para Satanás na vida da gente, que parece que as pessoas estão servindo a Satanás. Essa é a realidade. Eu faço as coisas porque eu não quero estar do lado de Satanás, ao invés de nós fazer as coisas para estar do lado de Deus. Nós estamos mais preocupados, fugindo, como a Josi falou aqui, como é a segunda parte do que ela falou ali? Vivemos fugindo do inferno e não correndo para Deus. As pessoas estão fugindo do inferno, ao invés de estar caminhando para o lado de Deus. Nós estamos num prédio eu lá no 119º andar, não vou saber dizer o mesmo número de novo, 119º, falei. Nós estamos lá no 119º andar de um prédio em chamas, e o bombeiro está do nosso lado para nos salvar. E sabe o que nós fizemos? Pulamos da janela. É isso que nós estamos fazendo. Ao invés de nós ir para os braços daquele que quer nos trazer a salvação, nós estamos indo para o lado oposto. Boa noite, Bel.
Porque as pessoas buscam em qualquer lugar, em qualquer coisa, a salvação. E a salvação está em Jesus. Exatamente. Nós estamos correndo. A palavra de Deus diz para nós, Paulo diz para nós assim, ó, nós estamos dando soco ao vento. Nós passamos a vida inteira soqueando o vento. O sábio também fala. Nós estamos dando soco no vento, ao invés de nós procurar a palavra de Deus, ao invés de nós procurarmos Deus, nós estamos dando soco no vento. Sabe, e quando ele está falando, quando o salmista está falando aqui que eu me extraviei, ele está dizendo que ele esqueceu o dever que ele tinha para com Deus. Ele está dizendo que ele se afastou da vontade de Deus. Não adianta nada eu dizer que eu sou cristão e viver não como um cristão. Não adianta nada eu dizer que sou cristão e ir na igreja para cumprir o chequezinho que nós falamos no domingo. Bater ponto. Para bater ponto. Ah, eu tive no domingo na igreja, eu paguei o meu débito semanal. 2 horas, tu acha que 1h30 de ouvir, e pior de tudo, né? O pior de tudo ainda quando tu vai na igreja e tu escuta uma palavra abençoada, pura, não, uma palavra verdadeira, quando tu ouve uma palavra verdadeira a respeito da palavra de Deus, tu acha que 1h30 de ouvir a palavra de Deus vai te dar salvação? Ainda pior de tudo é que hoje nós estamos vendo pessoas ir para igrejas, para cultos de 2 horas, culto de 3 horas, que nós vemos coisas eles fazendo, culto de 2 horas, 3 horas, completamente em completo louvor ao homem. Músicas egocêntricas, falando a respeito do poderio do homem, pregações a respeito de bênçãos, pregações a respeito de prosperidade. Prosperidade, ênfase, de inchaço humano. Esse é o tipo de pregação. E aí acha que 2 horas de culto à carne vai me fazer estar na presença de Deus, enquanto a palavra de Deus diz para nós colocar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas os serão acrescentadas. Mas as pessoas estão mais preocupadas em todas as coisas do que cumprir a vontade de Deus, de que colocar a Deus. Se eu tiver todas as coisas na minha vida, eu não preciso mais de Deus, e é isso que eu vejo. É assim que funciona. E aqui o salmista está dizendo que ele está extraviado, ele esqueceu o dever, esqueceu de como ele devia servir a Deus, ele caiu em pecado, ele se afastou da presença de Deus. Ele se afastou das coisas que eram corretas e certas, ele adotou na vida dele uma visão errônea. Ele fez coisas mal intencionadas, perversas, ele fez coisas maliciosamente. E aí nós olhamos para dentro de nós, não é exatamente isso que acontece na vida da gente, porque nós somos de carne, e através da fraqueza da nossa carne, através da prevalência da corrupção, da concupiscência humana, nós começamos a encher a nossa vida de coisas, de vontades. A força da tentação sobre a nossa vida nos derruba. Nós damos espaço para as tentações, quando nós não buscamos essas tentações ainda, que nós sabemos que somos fracos em alguma coisa, ao invés de nós correr disso, nós vamos lá para perto disso. Nós temos dificuldade em alguma área da vida da gente e a gente procura essa área. Eu já falei para vocês que eu tive muita dificuldade em me livrar do vício do cigarro. Cara, que coisa horrível. E tem muitos anos que eu parei de fumar. Tem 10, eu acho que já está uns 10 anos já, né? Se não tá 10, se não passou de 10 anos, está chegando perto disso. E até hoje, gente, eu sinto, quando passa alguém fumando, me dá aquele cheiro, me deixa, sabe quando tu tá num lugar e levanta um cheiro de churrasco, aquele cheiro
entra no teu nariz e dá vontade de tu comer o churrasco, te dá água na boca, o cigarro, o cheiro do cigarro me dá isso ainda. 10 anos que eu não fumo. E aí a gente corre atrás. Aí eu tô falando isso, sabe por quê? Porque essa semana eu fui em algum lugar, eu não me lembro aonde que eu fui, se foi no mercado, ou se eu fui na padaria. Eu dei uma saída e eu andei atrás de uma pessoa que estava fumando, e aquele cheiro do cigarro veio atrás de mim, e eu segui essa pessoa, acho que por uns 10 metros, assim, só cheirando. E eu vejo que às vezes isso nós fizemos no dia a dia, atrás dos pecados, atrás das vontades humanas, atrás dos desejos carnais. Nós andamos, sabe, cheirando, procurando coisas na vida da gente para que nós façamos aquilo que nos dá prazer momentâneo. Nós corremos atrás da fraqueza da nossa carne, nós corremos atrás da tentação, e isso é um quadro completamente descuidado. Ao invés de isso, é uma negligência espiritual que a palavra de Deus diz para nós, para a gente correr. É uma negligência da nossa alma, porque nós sabemos que aquilo vai fazer mal para a vida da gente, e ainda assim nós continuamos correndo atrás dele. Esse é o caso de nós nos perdermos muitas vezes, e não só nós, mas milhares de pessoas que perdem experiências da vida, experiências que eles poderiam ter com Deus, atrás de coisas passageiras, atrás de vontade de satisfazer os desejos carnais, satisfazer a nossa concupiscência da carne, satisfazer os nossos desejos que são completamente errôneos. E nós vemos que o que levou o salmista a errar, e quando ele está falando isso, de que a falta da aflição o fez se afastar. Então, quando ele diz que a falta de aflição foi um momento de prosperidade na vida dele. Era momento que as coisas estavam dando certo. E isso levou-o a abandonar a rocha da sua salvação. Fez ele andar por outros caminhos, fez ele pensar em coisas erradas, porque ele estava no momento próspero da vida dele. Isso fez cair em tentações, isso fez entrar em luxúria, que prejudicou a vida dele, e nós conhecemos a história do salmista. O fez errar na fé, o fez ser perfurado pelas tristezas, que nós sabemos o que aconteceu depois dos erros que ele cometeu. Momento de prosperidade atrapalhou a vida dele. E sabe o que nós corremos a nossa vida inteira? Atrás de prosperidade. Nós corremos a nossa vida atrás de bênçãos. Nós queremos que a nossa vida esteja correta. Nós queremos ter, como eu já canso de falar aqui, queremos ter uma conta bancária gorda. Nós queremos ter uma casa, morar em mansão, ter carro do ano. Enquanto isso, ao invés de nos trazer felicidade, vai nos trazer fraqueza. Porque no momento, não é o que Paulo fala para nós, no momento em que nós achamos que estamos fortes, nós estamos fracos, e quando nós estamos fracos, aí a força de Deus sobrevém sobre nós. Porque é útil para nós lembrar dos caminhos do dever, e não os caminhos de erro, porque os caminhos da facilidade e da verdade. Desculpa. É fácil para nós nos lembrar dos caminhos fáceis, mas é difícil de nós andar nos caminhos da verdade e do dever. É difícil. Por quê? Porque nós queremos, humanamente falando, nós queremos viver uma vida tranquila. Nós não queremos viver em meio a aflições, em meio a provações, de forma alguma. Quem, em sã consciência, gostaria de viver? Só que
a ausência de provação na vida da gente, a ausência de aflição, nos leva para a derrocada. Então, por isso que a palavra de Deus para nós, a tudo dá graças, e quando nós estivermos em momentos de aflição, agradece a Deus, porque isso está nos trazendo para perto de Deus, isso está nos fazendo nós estarmos mais em oração, clamando a Deus, pedindo para Deus, Senhor, esteja junto comigo. Nós nos achegamos a Deus completamente. A prosperidade é uma fenda que nos faz extraviar. Não estou dizendo ou pregando aqui que nós temos que viver cheio de problemas, não. Não estou vivendo e dizendo aqui que nós não podemos ser prósperos na vida, não, de forma alguma. A palavra de Deus diz para nós que nunca ninguém viu ninguém mais poderoso, mais rico, mais bem arrumado e mais cheio de dinheiro e de sabedoria do que Salomão. Não é isso que a palavra relata para nós? Mas como é que foi o fim de Salomão? Ele se perdeu completamente. Ele deixou que a luxúria subisse a cabeça dele. Ele deixou que a vontade sexual dele enchesse a vida dele a ponto dele criar templos para ídolos pagãos. Ele se deixou levar, o sábio se deixou levar por coisas do mundo. Quem dirá nós? E aí, sabe o que nós queremos? Nós queremos ser cheios. Nós queremos ser inchados. Nós queremos ter condições. Cara, eu quero minha vida uma vida abençoada. Eu quero estar cheio de dinheiro. Eu quero me vestir bem. Eu quero isso, eu quero aquilo para a vida da gente. Nós enchemos as nossas mentes de lixo. É isso. Aí nós vemos, infelizmente, nos dias de hoje, pastores andando de avião, pastores andando de helicóptero. Eu preciso de um helicóptero para eu poder me movimentar para lá e para cá. Jesus Cristo entrou em Jerusalém montado num burro emprestado. Morreu e não tinha onde ser enterrado. Nós vemos João morrer no exílio. Nós vemos Tiago morrer decapitado. Eu estou falando só dos que estão escritos na Bíblia, né? Mas tem a história conta os outros apóstolos morrer de forma horríveis também, mas os que estão escritos na Bíblia foi esses que eu falei: João, Tiago e Jesus. Os outros não estão escritos, os outros são só histórias, né? Histórico que conta. Nós vemos Estevão morrendo apedrejado. E aí nós estamos preocupados em viver uma vida boa. Eu quero viver. Gente, para que eu tenho que estar andando de helicóptero para lá e para cá para levar o evangelho para as pessoas? Se eu tenho meus vizinhos aqui do lado que precisam ouvir a palavra de Deus, para que eu tenho que sair daqui para ir lá para a África pregar? Se eu tenho a minha família que mora perto de mim, que está indo para o inferno. O problema é que nós criamos planos mirabolantes na vida da gente, que nós precisamos fazer isso. Eu preciso ter um helicóptero para pregar amanhã em Porto Alegre, depois da manhã em Recife, depois da manhã em tal lugar. Gente, pregue do lado da tua casa, fala para as pessoas que estão na tua volta, prega para o teu próximo. É isso que a palavra de Deus diz: ama o teu próximo, fala da palavra de Deus para ele. Sabe quem é teu próximo? Esse que está do teu lado aí agora. Nós não falamos de Deus nem para as pessoas que estão dentro da casa da gente. Qual foi o último dia que tu falou de Deus para o teu cônjuge? Qual foi o último dia que tu falou de Deus para tua mãe ou para o teu pai, para o teu filho? Aí, tu quer ir pregar lá em Porto Alegre? Tu quer ir pregar lá nos Estados Unidos? Prega para esse que está do teu lado. Quer ir pregar na África? Onde ninguém te entende, tem que ter um tradutor.
Sabe por que que pregar longe é fácil? Viu? Jesus, eles dizem para Jesus diz assim: nós não somos reconhecidos no lugar que nós somos. Isso Jesus falando. E Jesus que vivia uma vida correta. Agora imagina como é que eu vou pregar. Como é que eu vou pregar do amor de Cristo para minha mulher se eu sou um cavalo? Tu acha que ela vai acreditar em mim? Tu acha que ela vai acreditar que Cristo é bom? Teu Cristo é bom e tu é um cavalo? Não vai acreditar. Aí se eu falar de Deus em outra cidade que ninguém me conhece, é capaz das pessoas acreditar. Por isso que nós queremos sair de perto dos que nos Se a conhecem. gente for começar a evangelizar para as pessoas do nosso dia a dia, a gente vai ser obrigado a mudar o nosso comportamento no dia a dia. Exatamente. A gente não quer abandonar. Como é que eu vou falar de Cristo na minha empresa? Como é que eu vou falar de que eu sou cristão na empresa se eu pego as notas fiscal lá do almoço e gasto R$12 e peço pro cara fazer uma nota de 25? Como é que eu vou falar pro cara que eu sou correto se eu na nota do almoço eu roubo a empresa? Não, e até pior todo mundo sabe que eu sou cristão no meu trabalho, mas eu não faço isso porque eu não quero ser o crente chato, eu não faço aquilo porque eu não quero ser o crente chato, eu não vou me indispor com eles. Se eles estão fazendo algo que eu não concordo, eu não vou falar, eu vou deixar eles continuarem fazendo e tal. É por esse medo do julgamento dos outros, né? A gente é muito apegado e idolatra muito a nossa própria imagem. Então, se eu começar a ser uma cristã de verdade, eu não vou mais poder ficar falando palavrão no meio dos meus colegas de trabalho. Eles vão começar a me julgar. Se eu falar isso, eu não vou poder tratar um homem casado, não vou poder tratar com carinho o jeito que eu trato a minha colega de trabalho, porque ela vai começar a me julgar, meus colegas vão começar a me julgar. A gente tem, né? A gente vê isso diariamente. A pessoa tem um exemplo dentro da igreja e fala bem e conhece muita coisa, mas no dia a dia, se a pessoa realmente começar a falar que tem a identidade de Cristo, vai começar a ser apontada em todas as pequenas besteirinhas que faz durante o dia. Esse é o grande problema. Na realidade, nós não queremos, é o que eu disse para vocês no início aqui. Sabe por quê? Porque nós não somos cristãos de verdade. Nós negamos a Cristo diariamente. E a gente fala mal de Pedro, porque Pedro negou a Cristo. E todos os dias nós negamos a Cristo. Negamos a Cristo no momento em que nós estamos dentro da casa. Aí sabe o que acham que as pessoas fazem? Cara, eu dou exemplo de cristandade dentro da minha família, porque todo almoço eu oro. Porque toda janta eu oro. Sabe, eu oro. Eu agradeço a Deus pela comida que Ele me dá. Isso é a oração dele diária. E, gente, por favor, acha que nós temos que ser gratos a Deus? Não em sentar na mesa e fazer uma oração, obrigado Senhor pela comida, mas viver uma vida de gratidão a Deus em todos os momentos. O problema é que, como eu falei para vocês, estamos falando a respeito da prosperidade. A prosperidade, ao invés de nós acharmos que é uma coisa boa, a prosperidade nos afasta, é uma fenda que faz nós nos extraviar. A prosperidade faz com que nós não cumpramos as leis de Deus, que nós não façamos as coisas que Deus quer. Ao invés de nós buscarmos a salvação, confiando em Deus e colocando as coisas de Deus em primeiro lugar na vida da gente, se nós olharmos para a vida da gente nos momentos mais prósperos da vida da gente, se tu olhar bem, corretamente, tu vai ver que a graça nesse momento ela é lenta. E as tentações são fortes no momento em que nós estamos em prosperidade. É provável que o cristão clame assim: o que está acontecendo comigo? As coisas não estão dando certo na minha vida. O que está acontecendo vai ser aquilo que parece que está beirando de chegar o momento de eu ser afligido de novo. Esse é um lamento que, na realidade, se nós pararmos para pensar, ele não é um bom discernimento. A palavra de Deus diz para nós que nós deveríamos ser gratos pelas aflições. As aflições
que nos trazem para perto de Deus e nós reclamar das coisas ruins que estão acontecendo na vida da gente, nós reclamarmos das aflições que estão acontecendo na vida da gente, isso é insensato, isso é estúpido, isso é nécio. Isso procede, sabe do que? Quando nós estamos reclamando das aflições que estão acontecendo na vida da gente, procede de um amor carnal que nós temos pela nossa vida. Nós reclamamos das aflições porque nós amamos a boa vida. E nós queremos viver na boa vida, essa é a realidade. Ao invés de nós viver uma vida espiritual, nós queremos viver uma vida carnal. A pessoa espiritual, ela prega crescimento em graça. É isso. Cara, eu sou próspero porque eu sou cheio da graça de Deus. Eu sou próspero porque eu sou cheio de Deus na minha vida. E pode vir as aflições que vierem, eu sou grato a Deus por isso. Pode vir um vento forte sobre a minha vida. Pode vir uns dias intempestuosos, dias cheio com chuvas, com problemas, que mesmo assim eu vou ser grato. A minha mente está aberta, a minha mente está pura, límpida e inocente, como o salmista está falando aqui. Antes de eu ser afligido, eu era completamente errado, mas agora não. Eu vivo na tua palavra, eu sou confiante em ti. É provável que Davi houvera conhecido e confessado os seus próprios problemas e dificuldades nesse momento, né? Se ele está dizendo, se antes, quando eu não era afligido, eu estava cheio de problemas e pecados e agora eu não estou mais, é porque ele chegou perante Deus e reconheceu tudo. Ele clamou e pediu para ser golpeado pela vara divina, a ponto que ele diz, para mim é muito melhor um dia na presença de Deus do que 1000 dias fora da presença de Deus. Eu quero ser julgado por Deus, mas não quero ser julgado pelos homens, porque eu sei que Deus é misericordioso, os homens não. Eu quero viver de acordo com a vontade de Deus. Gente, eu quero dizer para vocês que a tranquilidade na vida da gente causa mazelas. Quando a coisa está muito parada, é porque nós estamos vivendo errado. O Cacá se falou. Sabe o que está acontecendo no momento em que nós não estamos sendo perseguidos? É porque nós estamos nos igualando ao mundo. Por que o mundo vai perseguir alguém que é igual a ele? Por que lá na empresa eu não quero... Cara, eu não vou me indispor com as pessoas, então eu não vou falar que elas estão erradas, que elas estão vivendo em pecado. Eu não sou ninguém para julgar. A palavra de Deus diz, ainda eu uso a palavra de Deus, né? A palavra de Deus diz para mim, não julgueis para não ser julgado. Está escrito, Mateus 7:1. E esse é um versículo mais usado na face da terra. Não julgueis para não ser julgado. Mas as pessoas só leem essa criatura. Só leem esse versículo, gente. Eles esquecem de continuar lendo. Continua lendo ali o mesmo 7, não precisa nem mudar de capítulo. Continua lendo, que ela diz que olha para a árvore que tu vai ver o fruto que ela dá. Se o fruto for maçã, é macieira. Se o fruto for figo, é figueira. Ou seja, o que ela está dizendo para ti? Julga, olha o fruto, que tu vai ver o que a árvore é. Não é isso que a palavra está dizendo para nós? Quando ela diz que é para nós não julgar, ela está dizendo para nós não sermos pessoas falsas, não sermos pessoas... Esqueci a palavra agora. Que tu fala uma coisa e faz outra? Hipócrita. Não devemos ser hipócrita, é isso. Ela está dizendo para ti que tu não deve julgar as pessoas, tu sendo falso. Tu não pode dizer que a pessoa é mentirosa, tu sendo mentiroso. Tu não pode dizer que a pessoa é adúltera, tu sendo adúltero. Ou julgar achando que tu é menos pecador que a pessoa. Julgar numa posição onde tu te eleva num trono que tu achar que tu é melhor? não consegue alcançar.
Mas daí tu olha lá em João 6, 24, vê para mim se é 6, 24 ou 7, 24. É 6, 24 ou 7, 24 que fala, João 6, 24 ou 7, 24 que fala a respeito de julgamento. A Cássia vai achar ali, a gente já... Não julguem segundo a aparência, mas julguem pela reta justiça. 7, 24. João 7, 24. Não julgue pela aparência, mas julgue pela reta justiça de Deus. Então a palavra me ensina a julgar. Exatamente, Josi, não convém eu ler. Eu acho que ela, olha para mim no 7 ali, no 18. Eu acho que é o 18, 16, no João. Desculpa. Mateus 7, que aí fala a respeito do julgamento ali da árvore. Eu acho que é no 18. Mateus 7, 18. Não, mas olha para mim onde é que ele fala a respeito do julgamento ali. É o 16. 16? Em diante, pelos seus frutos vocês os conhecerão, por acaso colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas. Assim toda árvore boa produz frutos bons. Toda árvore boa produz fruto bom. Porém a árvore má produz frutos maus. E a árvore má produz fruto mau. O que é isso? Julgar. Eu preciso julgar. E aí ele fala um pouquinho antes, ali no início, não se junte com os cães. Ele fala, os cães é em qual versículo? Que nós não podemos nos juntar com os cães. Te afasta deles. Acho que é o 6 ou 7 ali, não é? Não dê aos cães o que é santo. Isso. Mas tem No 7 aí também que fala a respeito dos cães. Então, o problema é que nós pegamos só o primeiro versículo e dizemos que nós não podemos julgar. Mas a palavra de Deus é para nós julgar, para nós vermos o que é correto e certo. A ponto que ele fala a respeito do cisco no olho, né? Ele diz assim, não olhe para o cisco do olho do teu irmão, não julgue o cisco do olho do teu irmão com a trave que tu tem no olho. Ele diz, ele não está dizendo para a gente não limpar o olho do outro que está com cisco, mas ele está dizendo que antes de eu limpar o cisco do olho do outro, eu tenho que limpar o meu. Eu preciso julgar a mim primeiro. Eu julgo a mim e vejo o que tem errado na minha vida e tiro isso de errado. E aí eu vou poder ajudar as pessoas com amor, com mansidão e com tranquilidade. Não achou? Depois a gente vê. Mas é em Mateus 7 que fala a respeito dos cães. 24, não é? Não, 24 é o 6, 24, é o 7, 24 que é o Leo. Então, ali a palavra de Deus fala, e se tu quiser ver isso, cara, olha lá, nós temos no YouTube toda a pregação do Sermão do Monte, que fala sobre isso, fala sobre os cães, fala sobre nós não nos ajuntar com pessoas errôneas, ela fala de tudo isso. Então, como eu estou falando, a tranquilidade na vida da gente, ela causa mazela. Nossa, 9 horas da noite já. Causa mazela. Nunca podemos descansar e nos entorpecer com a facilidade que existe dentro da vida da gente. Eu vou ter que terminar e não terminar. Nunca estar cheio. Nós nunca podemos estar cheio a ponto de engordar. Que eu digo, nós estamos tão cheios das coisas que nós temos que nós esquecemos de Deus. Nós não podemos. Nós nunca vamos conseguir subir em relação ao mundo enquanto nós vivermos igual ao mundo. Nós precisamos mudar. As criaturas são incapazes. Nós, como criaturas, somos incapazes de suportar prazer na vida da gente. Que no momento que as coisas começam a dar certo na vida da gente, nós nos afastamos de Deus. O nosso coração é vil. E nós corremos longe de tudo que é real. Nós precisamos ser afligidos para nós nos achegarmos a Deus. Nós somos assim. Nós precisamos de mais. Nós somos dessa forma. Nós damos mais valores às coisas mundanas do que às coisas de Deus. Nós não sabemos muitas vezes aproveitar as bênçãos de Deus. Uma vez eu disse para uma pessoa, as bênçãos de Deus estão amaldiçoando a tua vida. Às vezes as bênçãos que Deus nos dá,
as bênçãos que Deus libera para a nossa vida atrapalham o nosso viver muitas vezes. E eu vou parar por aqui, porque já é 9 horas e aí a semana que vem nós continuamos. Semana que vem eu vou terminar o versículo 67 e vou continuar o versículo 71, porque esses dois versículos eles são muito iguais, não é muito iguais. Então se eu terminar o versículo 67 e depois eu pregar o versículo 71, vai ser meio que uma repetição. Então a semana que vem a gente termina o versículo 67, que nós chegamos na metade do versículo, né? Eu só falei a metade do versículo até agora. Eu falei a primeira parte, né? Nós conversamos um pouco a respeito da primeira parte. Antes de sofrer, eu andava errado. Foi só isso que eu falei. Agora, semana que vem, a gente fala a respeito do mas agora eu guardo a tua palavra. E aí nós continuamos no verso 71. Também não sei se nós vamos conseguir terminar semana que vem, porque daí termina essa metade desse aqui e mais o verso 71. Mas vai ser o que Deus quiser. Como eu falei para vocês, pressa eu não tenho de terminar. O que eu desejo é que nós aprendamos cada vez mais de Cristo e aprendamos a viver de acordo com a vontade de Cristo. Isso que nós queremos. Então, que Deus abençoe a vida de vocês grandemente, que nós possamos, que essa palavra que foi dita hoje aqui, nós possamos entender que as aflições são boas para a vida da gente. Nós precisamos ser afligidos, porque no momento em que nós perdemos essas aflições, a tendência é nós nos afastarmos de Deus. Então é bom ser afligido? Sim, sim. Foi-me bom ter sido afligido, isso que fala no 71. Foi bom eu ter sido afligido, pois isso me trouxe para perto de Deus. É a aflição que me traz para perto de Deus, é a aflição que me traz para a dependência de Deus. É isso que nós precisamos na vida da gente. Então, quando a gente for orar, que nós oramos para Deus dessa forma: Senhor, faça a tua vontade na minha vida, inclusive se esta for aflição, que é o que vai me trazer para perto de ti. Me ensina a amar os teus problemas. Tem a palavra de Deus que diz para nós, eu acho que provavelmente a semana que vem nós vamos citar ela, que diz que a aflição não é boa no momento em que nós somos afligidos, mas ela traz a correção, né? Ele fala, a correção é boa. No momento em que nós somos corrigidos, isso traz tristeza para a nossa alma, mas ela traz uma benevolência enorme, ela traz uma coisa que nos traz para o lado correto. Então que nós possamos aprender a agradecer a Deus pelas aflições. Obrigado, Senhor, pela dificuldade que Tu coloca na minha vida, pois essa tem me trazido para perto de Ti. Obrigado, Senhor, pela doença, obrigado pela falta do pão, obrigado, Senhor, por eu não ter muitas vezes condição de fazer o que deve ser feito, obrigado por eu fazer as coisas que Tu manda eu fazer, mesmo que às vezes isso me traga sofrimento. Obrigado por muitas vezes pelas coisas que eu falo, as pessoas se afastarem de mim, porque está mostrando que eu estou sendo um cristão verdadeiro. Obrigado, Senhor, por eu estar sendo perseguido, porque eu estou sendo perseguido por amor à Tua palavra, porque eu tenho feito a Tua vontade. Eu não tenho fechado a minha boca para falar de Ti. Eu não tenho fechado a minha boca para falar a respeito da Tua palavra e dizer para as pessoas, assim como João Batista, que perdeu a cabeça dele porque falou para o rei, disse, tu está errado, tu está agindo de forma errada, tu tem que mudar. E ele perdeu a cabeça por causa disso. Está disposto a perder a cabeça? Está disposto a ser, assim como nós vemos no livro de Atos, que os apóstolos disseram, os discípulos de Cristo disseram assim, olha que maravilha que nós fomos considerados dignos de ser perseguidos por amor a Cristo. Já pensou que maravilha? O dia que nós pudermos dizer assim, graças a Deus, eu estou sendo perseguido porque eu sou um cristão de verdade. Não porque eu sou um cristão chato, mas porque eu sou um cristão de verdade, que eu tenho pregado a palavra de Deus e isso tem incomodado o mundo. Se nós incomodar o mundo não vai gostar de nós. Agora, se nós formos chatos, daí ninguém gosta de nós mesmos, né? Para de ser chato e seja crente de verdade. Amém? Fique na paz, que Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado por terem me ouvido mais uma vez. E que essa palavra tenha tocado em nossos corações e nós aprendamos a ser gratos a Deus até pelas aflições. Ora para nós, Cássio.
Orar pelo seu Alfredo. Seu Alfredo. Orar pela Elaine, Carolina. Elaine, a mãe. A Emanuele. Emanuele. E pelo Ministério Restaurado. Amém. Bora para nós? Deus, muito obrigada, Pai. Como sempre, é bom agradecer pela oportunidade de estarmos juntos, reunidos, sendo presencialmente ou por live, para engrandecer o Teu nome, através do conhecimento da Tua Palavra. A gente sabe que o que está no nosso alcance, diariamente, é a Tua Palavra. Amém. E se não temos amor por ela ainda, eu peço que o Senhor coloque isso nos nossos corações. Que faça crescer o amor pela Tua Palavra, o anseio por conhecer cada vez mais dela, Pai. Não nos deixe viver anestesiados, não nos deixe viver como escravos, mas como filhos. E eu sei que o Senhor não permite que Teus filhos fujam dos caminhos corretos. Eu sei que o Senhor é um bom Pai. Eu sei que o Senhor pagou um alto preço pela vida dos Teus. E o Senhor não deixaria que a gente se afastasse dos Teus caminhos. Não deixa o Teu sacrifício ser em vão nas nossas vidas, Pai, mas que a gente possa diariamente lembrar que o nosso pecado, que o nosso afastamento de Ti fez o Senhor ir para uma cruz para nos limpar, para nos dar pureza. Que diariamente a gente tente andar em retidão e que a gente seja grato pelas nossas aflições quando elas são vindas de Ti, Pai. Amém. Que a gente viva de forma irrepreensível, como Paulo diz, Pai. Que não consigam encontrar defeitos em nós pela força que Tu nos dá. Que a gente não confie na força do nosso próprio braço. Que a gente não confie no nosso conhecimento, no nosso discernimento, mas que todos os dias a gente dependa de Ti. Que a gente acorde e lembre de andar somente nos Teus caminhos, Pai. Que a gente consiga viver um dia após o outro e reconhecer que cada dia traz o seu próprio mal. Então a gente não precisa se preocupar necessariamente com o que será do dia de amanhã. Amém. Mas que a gente se preocupe com o hoje, em servir a Tua vontade hoje, em engrandecer o Teu nome hoje, em Te fazer conhecido hoje e mostrar para o mundo inteiro a beleza do Evangelho de Cristo, mostrar para o mundo inteiro a grandeza do nosso Salvador, Pai. Eu quero colocar na Tua vida também as vidas dos nossos irmãos, Pai, que estão passando por dificuldades agora. A vida da Elaine, a vida da avó Comarina, Pai, a vida do seu Alfredo. Eu quero colocar nas Tuas mãos também o Ministério Restaurar, Deus. Que se for da Tua vontade, a gente consiga cada vez mais ter capacitação para receber pessoas e ajudar pessoas e levar cada vez mais pessoas para o Teu Evangelho. O Senhor sabe que o propósito do nosso coração não é crescer, não é fazer dinheiro, ganhar fama, reconhecimento, ou que o nosso nome seja reconhecido no meio que a gente habita, mas que o Teu nome cresça através das nossas vidas. Amém. Se for da Tua vontade, Pai, nos capacita e coloca nos nossos corações força, determinação e tira dos nossos corações o medo do julgamento, o medo do sofrimento, o medo do abandono do mundo, mas que a gente tenha medo de ser abandonado por Ti. Amém. Que a gente tenha medo de chegar no Teu dia e não ser reconhecido por Ti, Pai. Que a gente almeje cada vez mais a Tua presença. Eu te peço. E se tem alguém que eu esqueci de trazer o nome nessa oração, o Senhor sabe o que cada um dos Teus filhos está passando. Amém. O Senhor Jesus. sabe qual a necessidade de cada um dos Teus filhos. E eu coloco o nome de todos eles nas Tuas mãos, Pai. Faça a Tua Amém, vontade, Jesus. boa, perfeita e agradável, mesmo que a gente não compreenda ela. É o que eu te Aleluia. peço e desde já eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. 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 Foi-me bom ser afligido, porque me trouxe para perto de Ti. Amém? Fique na... Ariel. Ariel está com febre também. Ariel, vamos orar por ela. Ariel é filha do Vinícius e da Adriele. Vamos orar por ela. Ela estava com febrezinha hoje. A Emanuele, né? Então, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Fique na paz, que Deus abençoe e até domingo que vem. Até domingo agora. Nós vamos continuar o Salmo... João 1, capítulo de 15 a 18 nós estamos. Amém? Fique na paz e até domingo.